Neemias 2:1 diz assim: no mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: porque o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não poderia estar triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse: se for do agrado do rei, e se este servo encontrou favor na tua presença, eu peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentado ao lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Vamos orar? Feche os seus olhos. Meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, e pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo preencha o nosso ser. Que a Tua presença, Senhor, transforme a nossa vida, porque nós queremos sair daqui, Senhor, melhores do que quando entramos. Por isso, tenha liberdade, Senhor, de operar neste lugar, de acrescentar e também de tirar da nossa vida. Acrescente tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é Teu. Retire tudo aquilo que impeça a Tua obra de acontecer em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Nós estamos ouvindo algumas palavras de maneira muito repetida nos últimos tempos. Pandemia, distanciamento social, coronavírus, Covid, o índice daqueles que foram contaminados. Nós temos ouvido agora a palavra vacinação, e isso tem gritado nos nossos ouvidos constantemente, já vai para 2 anos ou mais. Só que, em paralelo a isso, tem uma outra palavra que não é tão dita, mas que todo mundo espera, e essa palavra é a palavra restauração. De maneira global, nós estamos esperando restauração. De maneira nacional, os países, individualmente falando, também estão esperando restauração. Cada uma das cidades que nós moramos, as cidades do nosso país, está esperando um novo tempo onde as coisas possam voltar ao normal, porque restaurar é voltar a um estado que antes essas pessoas já viveram. Nós sabemos que isso é muito difícil, mas socialmente falando, financeiramente falando, economicamente falando, as pessoas estão esperando voltar como era antes, muita coisa num processo de restauração. A Bíblia é um livro que fala sobre restauração. De Gênesis a Apocalipse, nós estaremos olhando para ela e nós veremos Deus restaurar coisas ou Deus usar homens para restaurar coisas que o homem mesmo destruiu. Sempre nós vamos ver a palavra restauração aplicada no texto bíblico, proporcionando a nós esperança. Por isso que é um livro cativante, apaixonante, pastor Damião. Porque quando nós olhamos para ela, vemos que existe esperança. Porque o mesmo Deus que fez antes, Ele pode fazer hoje. E se Ele faz hoje,
talvez não na nossa vida, mas na vida de pessoas que estão no nosso cotidiano, amanhã Ele pode operar mais uma vez para a glória do seu nome, porque Ele é Deus. A palavra de hoje é sobre restauração coletiva. E por que isso? A expectativa é geral. Acredito que o nosso país, de maneira completa, ele está esperando uma melhora. A cidade de Cubatão, a cidade de Mongaguá, de Itanhaém, onde eu moro, está esperando com que isso possa acontecer. E eu me lembro, quando eu era um infanto adolescente, que de frente à casa do meu pai, tinha um casal de servos de Deus, cristãos, que eles tinham aproximadamente uns 10 filhos. E desses 10 filhos, todos eles, menos um, eram abençoados, instruídos na palavra e obedeciam aos seus pais. Expressões como a ovelha negra da família, a gente não vê mais. E aquilo, pastor Sérgio, era real diante dos meus olhos, porque de uma família com muitas pessoas, somente uma pessoa precisava ser restaurada. E a palavra de hoje é coletiva, porque não somente por causa da pandemia, mas por causa de outros males, nós estamos falando de uma restauração para grupo. Quer seja ele empresarial, quer seja ele municipal, mas o foco hoje aqui é familiar. A restauração ela é necessária, e agora Neemias ele está descrevendo que no mês de novembro, ele chega diante do seu Senhor a primeira vez triste, e ele poderia ter chegado triste outras vezes, porque a vida dele, mesmo estando dentro de um palácio, era a vida de uma pessoa cativa. Ele era servo, mas não era liberto. Mas entendendo aquilo que Deus tinha para a vida dele, nunca se entristeceu. Porém, ao ouvir uma notícia, ficar sabendo de como estava seu povo, a cidade que ele cresceu e como ele disse, seus familiares estavam sepultados, ele ficou entristecido com isso e se aproximou diante do rei, a ponto do rei perceber a expressão de tristeza e amargura no seu rosto. Esse rei pergunta para ele, o nome do rei é Artaxerxes, e pergunta para ele: o que é que está acontecendo com você? Você não está doente. Essa tristeza não é porque você sente uma dor física. É uma doença da alma, você só pode estar doente do coração. O que é que está acontecendo? E aí ele tem a oportunidade de testemunhar ao rei o porquê que ele está vivendo essa situação, porquê que ele está tão afligido a ponto de expressar o que ele está passando. E ele fala: olha, meu povo está sofrendo. Eu não suporto ver a história de um povo que foi chamado para viver em glória, está nessa situação. A situação é de vergonha, a situação é de humilhação, a situação é de miséria, insegurança, não tem mais muro, não tem mais portão. Jerusalém, a cidade da minha família, está destruída. Cada um pode fazer o que quer. As poucas pessoas que ficaram lá não têm muita alternativa, eles estão à mercê de qualquer coisa. E esse rei pergunta para ele: o que você quer fazer? E ali ele pede autorização para que ele possa partir, para que ele possa ir, para que ele possa se colocar à disposição para uma mudança. O que me chama a atenção é que, além de pedir liberação para ir, ele também pede coisas que são necessárias para que a restauração pode acontecer. E por incrível que pareça, Neemias consegue sair da presença do rei, levando tudo e um pouco mais daquilo que ele esperava. Porém, o testemunho só aconteceu porque a boa mão de Deus estava sobre a minha vida. E eu não preciso pôr isso entre parênteses, eu posso falar isso diretamente para você. A restauração que a gente espera só vai acontecer se a mão de Deus for sobre a nossa vida. Se não for a mão de Deus, não vai haver restauração. Se não for a mão de Deus, não vai haver mudança. Se não for a mão de Deus, a gente não vai conseguir ver de novo coisas que nós já vivemos antes. O nosso país está em crise. A nossa sociedade está cada vez mais imoral, perdida, e essas coisas têm que doer na vida daqueles que servem a Deus. Algumas coisas me chamaram a atenção, e por isso que nós vamos falar sobre essa restauração coletiva, porque estamos olhando para a nossa família e não vemos mais uma pessoa ou outra com problema de alcoolismo ou drogas.
Não vemos uma pessoa ou outra com problema de desemprego, porque ela não tem caráter para permanecer no trabalho. A família, a instituição família está sendo bombardeada o tempo inteiro. A palavra crise tem alcançado os nossos lares. Pais não conseguem administrar os seus filhos, como já foi dito aqui, não tem diálogo, não tem conversa. Se não tem conversa, não tem instrução. Se não tem instrução, não tem caminho de vitória. Marido e mulher dificilmente concordam em alguma coisa. Cada um tem uma opção melhor, cada um tem um plano melhor, cada um tem algo que é mais seguro, cada um tem uma opinião que é mais sensata, e a contenda, a intriga, a divisão e, infelizmente, as coisas do mundo entrando dentro da casa do povo de Deus e destruindo as suas famílias. E me chama a atenção que esse processo de restauração vai acontecer segundo a boa mão de Deus, porque um homem se dispôs. E eu digo para todos que estão ouvindo aqui, a mudança coletiva, a restauração coletiva, muitas vezes não vai começar a partir de um grupo inteiro, mas vai começar a partir de uma pessoa apenas. Eu queria dizer para você que você pode ser responsável pela transformação que Deus vai fazer no meio da tua casa, para a sua família. E como isso aconteceu? Neemias começa a relatar que chegou alguém para conversar com ele. E existe diferença entre conversas. Nem toda conversa é igual. Existem conversas que fazem mal e existem conversas que fazem bem. A má conversação corrompe o bom costume. Só que a gente entende na palavra de Deus, até mesmo Deus falando para Ezequiel, que para restauração conversa é necessária. E agora Neemias, a partir de um diálogo sobre o problema, o início, o start de uma restauração vai começar. Por quê? Porque diálogo é a fala que há, a interação entre dois ou mais indivíduos. Eu poderia até falar assim, que diálogo é conversa de gente curiosa. Eu vou me inteirar sobre esse assunto. Eu vou conhecer um pouco mais. Eu vou descobrir o que é que está acontecendo. Eu preciso saber, e isso é diálogo, diferente da fofoca. Porque a fofoca tem o dito maldoso. A fofoca é uma afirmação que não é baseada em fatos concretos. Muitas vezes eu entrei dentro de uma igreja e eu ouvi que não poderíamos falar sobre pessoas. Eu aprendi que aquilo que eu fosse falar sobre a vida de outra pessoa era maligno. Eu poderia conversar sobre alguém que estava mal, alguém que errou, alguém que falhou. Porém, eu vejo um processo de restauração começar a partir de uma conversa. Andamos muito tempo com uma mordaça na nossa boca, porque aprendemos a não conversar sobre os nossos problemas, a não expor as nossas dificuldades, a não se inteirar do assunto das pessoas que nós amamos. Mas pastor, falar dos outros não podem. O que não pode é uma intenção errada, perversa, maligna, facciosa, ilusória, mentirosa, porque isso denigre, abate. Mas a conversa saudável, fundamentada na verdade, ela é poderosa para despertar mudança no meio do povo de Deus. Neemias está conversando sobre um problema. O problema traz vergonha, pastores. O problema mostra a situação decadente do povo de Deus, da cidade santa. É um problema que talvez não deveria estar sendo falado, porém é necessário. E eu digo, está na hora de você conversar mais. Está na hora de você expor problemas. Está na hora de você compartilhar dificuldades. Restauração começa com diálogo. Aleluia. Restauração começa com conversa. Para as pessoas que se sentem só, aqui dentro dessa igreja tão grande, eu quero dizer que Deus vai levantar pessoas para que você possa conversar e venham a compreender os seus problemas. Com quem que eu posso dialogar, pastor? Neemias 1, 2 e 3 está escrito da seguinte maneira:
veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. E então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém, e eles me disseram: o restante que sobreviveu ao exílio se encontra lá na província, estão em grande miséria e humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Essa é uma conversa que se precisa ter, mas não é uma conversa que se tem com qualquer pessoa. A primeira qualidade que eu vejo na vida de Anani é Neemias dizendo: Anani é meu irmão, é alguém da minha casa, da minha família, que tem o mesmo DNA, talvez físico ou espiritual que eu. E quando ele fala irmão, significa o propósito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. A obediência à palavra também é a mesma. Deus tem irmãos para que nós possamos compartilhar os nossos problemas. E Neemias está dizendo: quem veio conversar comigo é alguém que é irmão para mim. Não é um estranho, não é qualquer pessoa, mas é alguém que tem o mesmo espírito sobre a vida, que tem o mesmo propósito. Segunda característica, o nome Anani significa gracioso. Aleluia. E o que é isso, pastor? Gracioso, aquele que tem boa vontade, aquele que age com benevolência, aquele que gosta de fazer o bem, aquele que se entrega para que possa haver restauração na vida de outras pessoas. Ainda existem pessoas benevolentes na face da terra. Ainda existem pessoas graciosas. Neemias está dizendo: quem se aproximou para conversar comigo é alguém que traz sobre a sua vida atributos que são divinos. Características de um Deus todo-poderoso está sobre a vida dessa pessoa que eu posso conversar. Ele é gracioso, misericordioso, ele gosta de fazer o bem, ele vai estender a mão. Essa conversa não é maligna, ela é necessária. Tem pessoas cheias de graça chegando até você para compartilhar coisas que são difíceis, mas para dizer para você: eu estou do teu lado para a gente mudar essa história. Profetizo aqui em nome de Jesus: vai haver restauração na nossa vida, vai haver restauração na nossa casa. Para você que entrou nessa igreja hoje, como foi dito, eu não sei como está a sua vida, eu também não sei, mas eu posso afirmar como é que a sua vida vai ficar. E a primeira coisa que vai acontecer é: companheiro será levantado para estar do teu lado, para chorar a tua lágrima, para sentir a tua dor, para se compadecer do seu problema, para te ajudar na hora da sua dificuldade, para ser o ombro amigo na hora da solidão, para ser um servo de Deus para poder te ajudar. A restauração começa a partir disso. O relato é duro. Quem sobreviveu está lá. A situação é de miséria. As muralhas continuam em ruínas. Seus portões foram destruídos pelo fogo. Verso 4. Quando eu ouvi essas palavras, eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando. Fiquei orando, fiquei falando com Deus. Segunda característica de um processo de restauração: a gente precisa sentir. Neemias está com a vida dele tranquila. Aonde ele está não tem crise. O mês é novembro. O rei saiu a passeio de inverno. Quem vai em Campos do Jordão sabe que existe um palácio do governador lá, onde quando chega o frio, a alta temporada, o governador vai passear e descansar no tempo frio. Aonde Neemias está, não tem problema. Com quem Neemias está vivendo, não se encontra dificuldade. O momento que eles estão desfrutando é de prazer. Mas quando ele ouve o relato dos seus, ele sofre.
ele sente. Oh glória! É necessário sentir, querido. Quem não sente não consegue fazer nada. Por que sentir, pastor? Porque sentir é ter a capacidade de percepção. Não entrou em um ouvido e saiu pelo outro. Mas ele conseguiu, sem ver, perceber a partir daquilo que ele ouvia. Já viu quando alguém fala com você, seus olhos não estão vendo, mas a sua imaginação consegue criar o cenário, ele está totalmente distante. Mas quando ele olha para aquilo que ele está ouvindo, ele consegue figurar o que está acontecendo, ele percebeu a dor. O que é sentir? É ter a consciência, e essa consciência pode ser física ou moral. Porque no relato está escrito da seguinte maneira: a situação é de miséria. E eu não sei se você sabe, se você conhece o que é fome. Mas agora ele consegue ter a consciência da dificuldade que estão enfrentando, do problema, do cenário que existe nesse lugar. E se não bastasse isso, isso também pode ser moral. Por quê? A cidade gloriosa do grande rei, ela está totalmente destruída. O povo que andava com vestes especiais para poder entrar no templo e adorar o nome do Senhor, agora está com suas vestes sujas, maltrapilhos. Moralmente falando, é um povo envergonhado. Moralmente falando, é um povo que está cabisbaixo, é um povo que não tem alegria. Você já olhou nos olhos de alguém que não é feliz? Você sabe. E a história começa assim: que foi, Neemias? Porque você está triste. A tristeza dos seus irmãos tomou conta da sua vida e ele sentiu isso. Sua casa tem problema? Está na hora de você sentir as dores. Sua cidade tem problema? Está na hora de você sentir as dores. Seus irmãos estão com dificuldade, está na hora de sentir as dores. E o que é sentir? Sentir é deixar-se impressionar por alguma coisa. Nós temos o péssimo costume de ouvir algumas histórias e a gente cai no sarcasmo, no deboche, a gente ridiculariza. Porém, Neemias agora ele está sentindo e ele está impressionado. O cenário é de tamanha destruição que isso impressionou a sua vida. E talvez nós, diante de uma situação dessa, impressionados com o caos, daríamos um passo para trás e diria: Senhor, tenha misericórdia. Mas a Bíblia mostra que ele se impressionou, sentou, chorou e jejuou. Está chorando por quê, Neemias? Porque está doendo em mim. Está cabisbaixo por quê, Neemias? É porque está doendo em mim. Mas você tem tudo? Não te falta nada? Olha onde você mora, você está do lado do rei da Pérsia. Não, mas quem eu amo não está bem. Quem eu amo não está legal. Os meus estão sofrendo. Por isso que eu prego sobre restauração coletiva. Porque se nós falamos que a característica da igreja primitiva precisa ser a nossa, dizendo que temos que orar juntos, e que temos que comer pão juntos, e que temos que nos alegrar juntos, nós também devemos chorar juntos. Nós devemos sofrer juntos. Nós temos que sentir as dores uns dos outros. Nós temos que chorar as lágrimas uns dos outros. E eu não sei se você sabe, o mundo está esperando restauração, mas tem alguém que vai olhar para casa e não vai mais ver aquilo que antes existia. Tem gente que abre o armário e não encontra hoje aquilo que já teve um dia. E eu não posso ficar indiferente disso.
Eu não posso fazer vista grossa. Eu não posso deixar para lá. É meu povo. É minha família. É o povo de Deus. É a minha cidade. Oh, glória! O problema da cidade de Cubatão não é um problema de quem está lá fora na política, no mundo, perdido, bebendo, se embriagando, não. Também é um problema da igreja, também é um problema daqueles que estão na presença do Rei, também é um problema daqueles que servem ao Senhor. O problema da fome lá fora também é problema nosso. O problema da violência contra crianças, da violência doméstica, também é um problema nosso. Mas às vezes a gente fica feliz, porque não é o meu problema. Só que a restauração não acontece. Quando doer em mim, as coisas vão começar a mudar. Quando doer em você, nós vamos nos mover para fazer alguma coisa. E guarde bem o que eu vou te falar. Quando a gente se move na terra, o Senhor começa a mover as coisas no céu. A restauração para esta cidade vai começar a partir da igreja de Jesus Cristo. A restauração das famílias dessa cidade vai começar através da igreja de Jesus Cristo. Oh, glória! Deus está presente nesse culto hoje, nos trazendo uma palavra de esperança. Porque não é você que está precisando de mudança, somos nós. Não é sua casa que está precisando de mudança, é a nossa. Não são seus filhos que estão precisando de cuidado, são os nossos filhos que estão precisando de cuidado. Porque o diabo se levantou para destruir tudo aquilo que ele pode ver. Não só a sua casa, mas a nossa casa. Então nós precisamos nos unir, sentindo a dor uns dos outros. Porque quem se junta para sentir dor hoje, amanhã estará de pé junto adorando o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero profetizar que depois da lágrima virá um tempo de alegria. E eu vou repetir isso aqui em nome de Jesus. Depois da dor virá um tempo de cura. Depois da miséria virá um tempo de prosperidade. Depois da lágrima virá um tempo de alegria. Depois da crise virá um tempo de paz. Oh, glória! Alguém entende aquilo que Deus está falando hoje nessa igreja? Está doendo agora, mas se nós tomarmos a atitude certa, essa dor vai passar. O nome do Senhor vai ser glorificado e o povo de Deus terá uma vida melhor. Aplauda Jesus com alegria. Neemias está sentindo, ele está impressionado. Isso não soou legal. O que ele tem a ver com isso, pastor? Está tão longe. Não importa. Deus levanta as pessoas certas na hora certa. Terceira característica de um processo de restauração: orar. O moço do teclado pode me ajudar? Duas conversas foram necessárias. A primeira entre homens, a segunda entre o homem e Deus. Conhecemos problemas, identificamos dificuldades e passamos a falar com Deus. Neemias não vai procurar outra casa, não vai procurar outro homem, mas agora ele vai se voltar e vai procurar o Senhor. E me permita falar isso: quem não sente dor não ora direito. Quem não sente dor não intercede como convém. Quem não conhece a dificuldade, não se impressiona com o problema, não vai saber falar com Deus. E Neemias, ele diz: está doendo em mim.
Mas entre homens, assunto encerrado. Agora é hora de eu falar com Deus. E quando Deus permitir, eu volto a falar com outro homem sobre esse mesmo problema. E aí a oração de Neemias, ela tem algumas características. Primeiro, Neemias, ele vai se dobrar para exaltar a Deus. Como é, pastor Alexandre, que a gente exalta a Deus em crise? Como que a gente exalta a Deus com a cidade destruída? Como que a gente exalta a Deus com a miséria estabelecida? As nossas circunstâncias não definem quem é o nosso Deus. A situação pode ser de miséria, mas Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. E não é a minha condição que faz com que eu devo dar adoração a Ele ou não. Não é o meu cenário que faz com que eu devo exaltar a Ele ou não. Deus continua sendo Deus. E eu digo aqui, o céu não está em crise. Deus está no controle. Ele é Senhor sobre todas as coisas. O problema está aqui embaixo. Aqui que precisa de mudança. O Senhor continua o mesmo. E aí Ele vai dizer: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ei, os nossos problemas não diminuíram a grandeza do nosso Deus. As nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos problemas não diminuíram a grandeza do nosso Senhor. Ele continua sendo grande. E digo mais, continua sendo temível. Ele é o mesmo, oh glória. Repetirei isso daqui até você entender. Ele é o mesmo, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o Rei da glória, o general de guerra, que nunca perdeu uma batalha. Mas o povo dele está perdendo porque tirou ele da questão. Neemias está cheio de problema, com lágrimas nos olhos, com dor no coração, mas ele está dizendo: Deus, Tu é grande, Tu és Senhor. E eu queria hoje fazer essa pergunta para você, mesmo com todos os problemas que você tem, que a sua casa está enfrentando, você tem conseguido expressar adoração e louvor a Deus? Porque não é o que eu estou vivendo que define quem Ele é. Não é a situação que está à minha mesa que define quem é o Senhor. Neemias começa exaltando. Segundo, ele vai lembrar das promessas de Deus. Olha o que diz o texto, verso 6. Estejam atentos os teus olhos e os teus ouvidos abertos, para que atendas a oração do teu servo. Eu acho muito interessante essa colocação de Neemias, porque nós estamos falando do primeiro cerco e da primeira destruição de Jerusalém, logo após a construção do templo de Salomão. Um grande sacrifício foi feito a Deus. E ali o Senhor pega e disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que é feita neste lugar. Nós não estamos em Jerusalém, nós estamos em Suzã, Pérsia, mas a promessa está viva. Aquilo que Deus disse queima na oração de Neemias. Ah, Senhor, o Senhor disse que se houvesse arrependimento ia haver atenção. Eu quero mostrar ao Senhor que a palavra que saiu da tua boca, ela está dentro da minha vida. Estejam atentos os teus olhos,
Estejam abertos os teus ouvidos, Senhor, a oração que é feita por mim nesse momento. Eu quero mostrar que eu não estou aqui de qualquer maneira conversando contigo. Eu quero mostrar que eu estou conversando contigo porque eu creio naquilo que saiu da tua boca. Porque a tua promessa, ela está viva dentro da minha vida. Porque o teu mandamento, ele está impregnado no meu ser. E o Senhor disse que se esse povo clamasse, o Senhor ia ouvir. Oh glória, vou repetir novamente. Foi o Senhor que disse que se esse povo clamasse, os teus ouvidos iriam ouvir a oração que é feita neste lugar, independente das circunstâncias, independente da crise. Eu venho aqui em nome de Jesus te lembrar, Deus está ouvindo a oração daquele que guarda dentro do seu peito as promessas do Senhor. Aonde as promessas de Deus estão vivas, o relacionamento é intenso. Aonde as promessas de Deus estão vivas, o relacionamento é poderoso. Aonde as promessas de Deus estão vivas, Deus está dando atenção. Oh glória! Você consegue apontar seu dedo para alguém e dizer: Deus está te ouvindo? Está muito baixo. Você pode melhorar isso. Olha com cara de profeta. Não sei se profeta tem cara, mas olha com autoridade para ele e diga para ele: Deus está ouvindo as suas orações. Deus está ouvindo o seu clamor. As suas orações não estão indo por vazio. As tuas orações não estão indo para qualquer lugar. As tuas orações, ela tem um alvo. E o alvo das tuas orações é o coração do Pai. E o Pai está se inclinando no trono para falar para você: ei, continua falando que eu estou te ouvindo. Continua clamando que eu estou te ouvindo. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Terceiro, Neemias não pecou, mas Neemias confessa pecados. Ah, pastor, ele não era pecador? Pecador todo homem é. Mas o texto não mostra a sua falha. Mas ele diz: Senhor, eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Estou longe, mas sou filho. Não estou na minha terra, mas sou filho. E são os pecados que eles cometeram, Senhor? Não, são os pecados que temos cometido contra Ti. O que eu acho interessante é que quem busca a restauração não se isenta dos erros, dizendo: esse problema não é meu, a culpa não é minha. Senhor, nós falhamos. Essa situação está acontecendo por causa do pecado, mas nós erramos. Quarto, Neemias reconhece aonde foi que eles erraram. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra Ti e não guardamos os Teus mandamentos, nem os Teus estatutos, nem os juízos que Tu ordenaste a Moisés, o Teu servo. Ele só não fala: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Mas ele fala: Deus, me perdoa porque o nosso pecado é desobediência. Nós não estamos passando por esse apuro por tua culpa. O fundamento dessa crise não é o Senhor, porque o Senhor deu palavra. A instrução chegou à nossa vida. Ele chega a usar o exemplo de Moisés. Lembra como o Senhor usou Moisés para falar com o teu povo? E usando Moisés, eu disse: guarda esses mandamentos, porque se o inimigo se levantar contra ti por um caminho, terá que fugir por 7. Só que o inimigo não fugiu, ele invadiu. Não foi a tua palavra que falhou no céu, mas foi a obediência que faltou na terra.
Talvez estamos buscando uma restauração hoje. Talvez você e a sua casa busquem uma restauração hoje, não por falta de palavra ou de instrução, mas por falta de obediência. E aí nós clamamos, falando: Senhor, muda a minha vida. E o Senhor: eu só estou esperando você mudar. Transforma, Senhor, essa situação. Mas é claro, eu só estou esperando você agir de maneira diferente. Porque você mal, você tem uma palavra. E você bem, você vai ter a mesma palavra para você obedecer. A Bíblia não muda, querido, porque eu estou em pecado ou porque eu estou buscando a santidade na igreja. Ela é a mesma para aqueles que estão lá fora. E ela é a mesma para aqueles que estão aqui dentro. Perceba, o problema não é palavra, o problema é comprometimento com a palavra. E ele está dizendo: Senhor, pecamos quando não obedecemos os teus mandamentos. Pecamos quando falhamos, ó Pai, na tua instrução. Pecamos, Senhor, mas Neemias é alguém que tem a palavra dentro dele. E aí o que ele faz? Na quinta característica da sua oração, ele lembra das promessas de Deus. Mas pastor, ele já mostrou para Deus que ele lembrava das promessas. Mas agora, de maneira muito ousada, ele lembra a Deus das promessas dele. Lembra, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei. É isso que a gente está vivendo. Estamos espalhados porque fomos infiéis. O Senhor é tão poderoso que até a palavra para nosso castigo o Senhor cumpre. Mas o Senhor também disse: se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi, para habitar e fazer habitar o meu nome. Senhor, eu não quero só te mostrar que eu tenho promessa, mas eu quero uma restauração mostrando o que foi que o Senhor disse. Fomos infiéis, estamos sofrendo o castigo. Mas se haver mudança na nossa vida, o que o Senhor prometeu fazer? Se houver uma mudança de curso, se eu permitir, como foi cantado aqui, as tuas mãos me moldarem segundo a tua vontade, o Senhor prometeu que não importa a distância, o Senhor prometeu que não importa o problema, o Senhor prometeu que não importa a crise, o Senhor prometeu que faria todas as coisas tornarem ao lugar de onde nunca deveriam ter saído. Lembra, Senhor, do que o Senhor disse para nós. Eu faço um desafio a você hoje. Você é capaz de falar para Deus, com Ele, para Ele se lembrar das promessas que Ele te fez? Te dou um conselho: só faça isso se o seu coração já propôs a mudança. Só faça isso se você já sentiu a dor. Só faça isso se você já estiver em lágrimas. Porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua voz. E eu te falo em nome de Jesus, que a sexta característica da oração de Neemias é: Neemias consegue mostrar que o povo quebra aliança, mas Deus não. Como assim? Verso 10: estes ainda são teus servos. Estão na miséria, Senhor, mas é o teu povo. A dificuldade é grande, Deus, mas é o teu povo.
Senhor, eu não consigo ver tamanho problema. Se de eu ouvir já está doendo em mim. Mas eu quero te lembrar, Senhor, é o teu povo. O povo que o Senhor resgatou. O povo que o Senhor escolheu. E eu lembro você nessa mensagem, independente das circunstâncias, da aliança que você tenha quebrado, você continua sendo povo. Porque você não foi chamado para ser povo porque era perfeito. Você não foi chamado para ser povo porque era forte. Você não foi chamado para ser povo porque você era capaz. E se um dia teve muralha, se um dia teve templo, é porque Deus fez você forte. E o mesmo Deus que fez antes, Ele é poderoso para fazer agora, de novo para a glória do seu nome. Alguém entende aquilo que Deus está falando hoje aqui? O povo muda, mas Deus continua o mesmo. O povo falha, mas Deus continua perfeito. O povo erra, mas o Senhor continua fiel. E talvez você entrou nessa igreja hoje com uma palavra que grita dentro da tua alma: precisamos de restauração. E Deus está dizendo para você: eu ainda sou o mesmo, eu não mudei. Independente da tua mudança, continuo sendo Deus. E digo mais, mesmo em crise, você ainda é meu povo. Mesmo longe do lugar que eu escolhi para você, você que está me ouvindo pela internet, em nome de Jesus, mesmo longe do lugar que eu escolhi para você estar, você continua sendo meu, diz o Senhor. E aonde haverá arrependimento, Deus vai trazer de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Vai haver restauração coletiva. Vai haver transformação de pessoas, oh glória. Deus não está dizendo que vai mudar a minha vida, mas Deus está dizendo que vai mudar a nossa vida. Deus não está dizendo que vai mudar a minha família, mas Deus está dizendo que vai mudar a minha família e a sua família. Deus está dizendo que vai mudar a história dessa cidade. É isso que Neemias está falando com Deus. Ele tem a oportunidade de chegar diante do homem e falar: sabe o que é que eu preciso? Sei, Neemias, de tempo. Sabe do que é que eu preciso? Sei, Neemias, de cartas. Sabe do que é que eu preciso? Sei, Neemias, de recursos. Quem faz a oração certa tem tudo nas suas mãos. É bem profético isso. Deus fará chegar nas tuas mãos aquilo que você precisa para que o processo de restauração coletiva da tua família aconteça. Deus fará chegar nas tuas mãos aquilo que você precisa para que o processo de restauração comece. Ei, Deus abrirá as portas. Falarei mais alto em nome de Jesus. Porque Ele fala: por favor, rei, me dá uma carta para que eu possa passar. E eu afirmo isso aqui, depois você procure o pastor. Eu preciso contar um testemunho. Deus abrirá as portas para que o processo de restauração se manifeste através da sua vida. Se tem alguém que está desempregado aqui, olhando para casa em situação de catástrofe e miséria, em nome de Jesus eu digo: Deus vai abrir as portas para que o processo de restauração aconteça para a glória do nome do Senhor. Deus vai abrir as portas que você precisa. Convido você a se pôr de pé. Convido você a levantar uma oração parecida com essa, começando a dizer que Deus é grande. Você pode fazer isso?